Chamei o homem de LOL. Take 2. Primeiro dia indo. Claquete. Craqueto. Começando o 10º episódio dos Pitacos Cabeludos, quem diria? Estou aqui com meus queridos amigos Fatureto. Opa, eu sou o Fatureto e a todo momento eu tô sendo observado. E aí, meu amigo bicho cabeludo, do que a gente vai falar hoje? Hoje, extransboficasmente falando, inventei palavras, olha só, sou de línguas. Vamos aqui abordar o filme O Show de Truman, de 1998. E aí, Fatureto, o que você acha desse filme? Rapaz, esse filme é muito bom, mas pra poder explicar pro público do que se trata, eu vou dar só uma pincelada na história. A gente tem esse cara, que é o Truman Burbank. Quem é Truman Burbank? Pô, o Jim Carrey, né? Só. Mas a história basicamente é, desde o primeiro dia de quando ele foi nascer, ele tava na barriga da mãe e tinha um cara filmando ele. E essa é a história do Show de Truman. Um cara que viveu a vida inteira dele numa vida de mentira, numa cidade de mentira, sendo filmado a todo momento como um entretenimento. E todas as pessoas em volta dele sabiam disso, menos ele. Eram todos atores, menos ele. E o filme é muito bom. Assim, é o primeiro drama do Jim Carrey, mas que ainda assim tem umas pitadas engraçaralhas. Por exemplo, quando ele tenta convencer a esposa dele, que é uma atriz, de que tudo é muito conveniente pra ser real, quando ele finalmente descobre que está num sitcom simulado. Tem alguns tons cômicos na obra, realmente. Tipo, ele chegar na professora e falar: eu quero ser um geografista. Um explorador. Explorador, eu tinha esquecido, mas é porque tá tendo aula de geografia. Aí a professora baixa: já descobriram tudo. Chegou tarde, meu querido, já descobriram tudo. Já era pra tu. Porra, é muito. Tem uns tons que são muito engraçados no filme. O que eu acho que também traz um pouco de humanidade pra isso, sabe? Porque Show de Truman, de certa forma, era a vida de uma pessoa, mas em teoria foi feito pra ter um tom cômico. Você pode ver que as pessoas, na maioria do tempo, rindo pra tela e coisas que são engraçadas do que tendo momentos emocionantes igual no final do filme. Sim, mas o conceito é que desde o seu nascimento, pessoas estão acompanhando ele, não como a gente acompanharia... Desde antes. Desde antes. E não é como se a gente acompanhasse um amigo próximo, ou até mesmo um personagem que está sendo interpretado por alguém na televisão. É literalmente um cara que realmente não sabe das condições onde ele está e tem que lidar como se a vida fosse um grande sitcom. Acontece que, por mais que a vida dele realmente seja um sitcom, ele chega até a ter umas paradas muito plásticas. É a vida que ele viveu, então ele simplesmente não sabe o quão plástico aquilo é, tá ligado? Assim, é porque ele viveu isso a vida inteira, basicamente. É realmente quem estava falando. E meio que ele foi ensinado a ser plástico. Tanto é que a frase mais famosa dele é: bom dia, se a gente não se vê, boa tarde, boa noite. Tipo, isso é muito sonho americano, sabe? A vestimenta das pessoas, toda essa questão é muito... Isso é engraçado porque você sabe que isso não é real. Que funciona até como uma crítica já ao próprio sonho americano, né? Não somente ao próprio sonho americano, como a condição dele, como uma pessoa que vive pelo entretenimento dos outros, e como isso vai sendo elaborado até os dias de hoje, como onde ainda não é tão horrível, inescrupuloso, ainda não é tão evasivo quanto poderia ser nos dias de hoje. Na verdade, ainda é uma crítica atual, né? Sim. Concordo que é uma crítica bem atual nos dias de hoje, né? Afinal, tá todo mundo sendo filmado. Pois é, não só criaram o conceito de Big Brother há um maior tempo atrás, onde você simplesmente vigia um grupo de pessoas em cativeiro e ainda faz eles saírem na porrada, no caso, os desafios diários, pra eles saberem o que eles vão fazer depois, tá ligado? Assim, traz o conceito filosófico que é o próprio da caverna de Platão, né? Que muita gente fala sobre isso quando cita Show de Truman. E é a questão de você viver na caverna. Eu não sei se você conhece esse mito, meu querido amigo bicho cabeludo. Eu acho que eu aprendi isso aí antes de assistir Matrix. Justo.
Ainda bem. Ainda bem. Então você foi bem ensinado. Mas não só isso, traz 1984 de George Orwell, algumas questões assim. E eu queria trazer uma reflexão importante, né? Bicho, por que tu acha que as pessoas assistiam o show de Truman? Porque era edificante. Por que tu se compara a um cara que tá sendo medíocre na vida dele, tendo uma vida que em teoria é perfeita, mas medíocre, na questão de ser mediano realmente. E você com sua vida miserável, fica assistindo o cara se projetando no lugar dele, pensando, caralho, que cara feliz. Como ele é feliz com pouco. Exatamente. E ao mesmo tempo traz uma leveza na realidade dele. Como ele não tem que encarar, entre muitas aspas, o mundo real, ele simplesmente não encara pobreza extrema. Ele não encara certas questões que trariam, sei lá, um impacto geral na vida dele e ele se dá o trabalho de passar uma boa impressão. Ele simplesmente vivia, tá ligado? Nem tinha nada demais assim. Aí que a gente entra no X da questão. O cara é uma alegoria ao Platão, misturado com Big Brother, misturado com sitcom. E a questão é, eu acho que o filme se enquadra nas listas cult que a gente viu, porque ele é muito mais em prol da crítica social do que da narrativa. Vamos dizer assim. Vamos começar um Telecurso 2000. Pra você, o que é um filme cult? Um filme cult é aquilo que a galera chama de cinema inteligente. Ele propõe algo além da sua história e que vai se tornar possivelmente uma discussão muito interessante para se propor ou em sala de aula ou em um podcast. Para tudo aí, meu irmão. Eu cometi uma gafe ao dizer a definição errada de um filme cult. Então vim aqui tentar redimir-me a mim mesmo, dizendo uma definição mais aprimorada, pelo menos mais correta do que eu disse anteriormente. Na verdade, filmes cults são definidos pela sua base de fãs, como por exemplo Star Wars e Poderoso Chefão. Acontece que nem todos os filmes podem ser cults justamente por não terem uma quantidade de fãs tão assumida ou dedicada a defender esse tipo de coisa na internet. E nisso acabamos também colocando todos os gêneros numa caixinha para definir melhor. Por exemplo, os filmes de teor mais artístico, que anteriormente eu chamei de cinema inteligente. Assim, foi só mais um nome que eu coloquei, mas também chamamos de cinema de arte. E tudo isso acaba entrando numa mesma caixinha do cinema cult, que é como a gente acaba relacionando principalmente ao que passa no telecine. Sacanagem. Mas é basicamente isso. Mas filme cult é o que tem uma base de fã grande, e cinema de arte é aquele filme que você não entendeu muito bem o que é. Vamos retroceder aí pra programação normal. Que siga o programa. Bom, eu considero o Show de Truman um filme cult, porque mesmo que não pode nada, ele traz uma reflexão de, caralho, eu quando era criança, eu assisti ele sem ter noção de nada na vida, eu olhei e falei, caralho, será que eu tô sendo observado a todo momento? Então, no mínimo, uma paranoia ele traz. E um filme que eu acho que te faz pensar minimamente sobre, e se eu estivesse no lugar dessa pessoa, como eu faria? Ou pensar sobre publicidades abusivas, ou coisas que Show de Truman faz você pensar, que não necessariamente você pensa quando é criança, como eu tinha falado anteriormente. Eu acho que pode ser considerado um filme cult, sim. E aí? É assim, não, é que assim, o papo dele trazer a paranoia, tanto que criaram um distúrbio psicológico que ganha o nome Truman, justamente por trazer essa paranoia realmente de como você se sente estar sendo observado ou simplesmente você sente que está vivendo uma mentira. Tipo, todo mundo tá mentindo pra mim, tá ligado? E essa é a paranoia. Eu tenho isso. Eu não tenho certeza de quem é real, não é? Por isso que eu faço um podcast, porque eu sei que as pessoas de fora que estão me assistindo estão me vendo gravar um podcast. E aí, quando você edita, eu sempre tenho que escutar, porque você tem que escutar também. Não, e assim, eu digo que ele é muito mais pró da crítica social, porque assim, o filme ainda consegue ser divertido, engraçado, edificante, como eu tô dizendo aqui, que edificante é quando ele simplesmente faz algo natural, algo positivo de forma natural, assim eu quero dizer, tá ligado? Sim, sim. E
É muito bonito também ver o filme de romance que não é de romance dentro do filme, que é o lance de, assim, tudo na vida dele foi planejado, desde a sua noiva até os melhores amigos, mas Até o seu emprego. até o seu emprego. Acontece que é justamente por tudo ter sido planejado que certas coisas não podiam acontecer porque ele não sabia que estava colaborando com isso. Então, ele se apaixona por uma mulher que era um figurante. E ela mesmo acaba falando pra ele, tipo, se a gente não for agora, a gente não vai nunca mais. E é engraçado a galera não tentar mudar as heads do programa em prol, sei lá, da felicidade dele, o que seria muito mais positivo, mas eles simplesmente decidiram seguir o plano. Nossa, ele tá tendo atenção numa figurante. Dane-se, coloca a loirinha ali na frente dele o tempo todo. Sim, isso é algo a se questionar. Porque mesmo ele sendo o principal, o ator principal, ele acaba sendo um coadjuvante na própria vida. Compreende? Não, você me confundiu um pouquinho. Ele é o personagem principal do show, mas na própria vida dele é o coadjuvante. Ele não teve escolha, ele não escolheu o que ele queria ser, ele não escolheu com quem ele ia se casar, ele não escolheu tecnicamente que era o melhor amigo, essas coisas só foram acontecendo. Sim, o tempo todo ele não teve autonomia, mas aí é uma questão do até onde vai o poder do cara que tinha sobre ele, no caso o diretor, que é o tal do Christoph. A gente vai entrar nessa questão depois, mas assim, existem coisas legais para um consumidor normal de filmes ver esse filme e entender o porquê que ele é bom, mas tipo, nesse meio tempo existe toda a questão. Na verdade, é tudo uma crítica social. O diretor, ele precisava de um ator mirim, ele precisava de alguém para produzir, para atuar, sem saber, né, no seu grande projeto, que era contar a vida de uma pessoa ao vivo. E, pô, pra isso ele precisou criar um super estúdio maior do que a ilha onde ele mora, para que ele não percebesse que era um estúdio, simular os ciclos de noite e dia. E fora todos os fenômenos naturais, tipo chuva e coisas assim. Exatamente. E tudo isso pra livrar ele do mundo real? Não, isso aí é por puro capitalismo. Ele, na verdade, está sendo criado para ser um produto. E o próprio diretor fala, no momento que concede a entrevista àquele outro cara, que tudo no programa tá sendo vendido. As roupas que eles usam, o que eles comem, os carros que eles usam, as casas que eles moram, tudo é vendido. E às vezes não dá pra mostrar realmente que tudo é vendido. Então produtos entram só pra alguém falar pra ele: nossa, olha só que cerveja boa. Olha só que a melhor amiga da cozinheira. Literalmente um merchandising dentro do universo dele. E ele simplesmente, por não entender o quão nada a ver a isso com a realidade cotidiana, ele simplesmente reage: ah, legal, interessante. É interessante porque quando começa a se desenvolver, realmente começa a acontecer, é quando ele começa a perceber, tipo, talvez tenha alguma coisa muito errada acontecendo. Tipo, realmente, tipo, isso não tá comum. E é uma sucessão de erros que ocorrem no programa e estão ligados também à idade que ele tá fazendo, que ele tá perto dos 30 anos, que pode ser considerado uma crise dos 30. Olha. E ele percebe que a vida inteira dele, ele viveu algo que ele não gostava e tudo mais. Que seria até uma alusão à nossa realidade também. Pois é, mas ele não tinha percebido mesmo com 30 anos, sei lá o que, mas a ficha só cai literalmente quando um dos faróis, lanternas, alguma coisa que ilumina, cai do céu e ele é o único que acha aquilo estranho. Todo mundo começou a andar, disfarçar e ele pega aquele negócio, vê o nome. Você lembra o nome? Ah, não me lembro. Era alguma coisa com S. Pois é. Acontece que esse nome, referências, é o nome da estrela mais brilhante do nosso céu. E é engraçado ver que o cara que disse essa referência num vídeo que eu tava fazendo aqui pra pauta, o cara disse isso, mas ele também diz que essa referência não vale de nada a partir do momento que a gente olha pro céu dele, o céu artificial, e não tem estrelas no céu. Mas dá pra falar que é pra ficar de dia, né? As luzes. É, pô, aí é uma sagacidade que você teve e o cara do YouTube não. Mas aí, pô, essa é a grande crítica social. Estamos acompanhando um Big Brother da vida real, onde o cara vive uma sitcom
e de repente ele quer ser autônomo, viver a própria vida. E para isso ele tem que lutar contra o próprio mundo, porque o mundo dele é controlado pelo diretor. Exato. E essa é a parte mais maneira visualmente, metaforicamente, narrativamente. É uma das partes mais impactantes mesmo do filme, que torna ele muito legal também. Sim, ele é um filme que ele é bem digerível para qualquer público, mas quando você quer realmente ir atrás de purga pra se coçar, você consegue trazer alguns questionamentos que outros filmes não conseguem tão bem. Por essa questão realmente do quão vendável a gente é. Até mesmo questões básicas de tipo, comprei um computador e veio com adesivo. Por que eu vou colar isso no meu carro? Tô fazendo propaganda de graça, tecnicamente. Então, ele traz esse questionamento como a todo momento a gente tá sendo cercado por propaganda e como tudo à nossa volta é extremamente poluído visualmente. E essa é a vida do Truman. E um momento ele cansa disso. É o que a gente tá tentando falar aqui, é a parte que torna tudo muito interessante. O conceito por si só a gente quer destrinchar, exemplificar, contar pra vocês, contar aqui o porquê que realmente valeria a pena você que não conhece assistir o filme e comentar casualmente aqui com você que já assistiu o filme pra, termos esse papo maneiro. Pra nós conversar, né? Assim, até porque essa foi a minha primeira vez assistindo esse filme. E, pra mim, eu já sabia que era uma mentira, tá ligado? E eu, de certa forma, esperava que isso fosse revelado no final. Ou tipo, eu esperava que fosse a grande revelação, a reviravolta. Mas o filme começa com isso. Exatamente, o filme começa como uma entrevista documental com os atores secundários, figurantes ali. E, é isso. Já mostra logo de cara que existe esse grande conceito de que todo mundo sabe menos ele. E assim, o final do filme é a grande catarse que conclui a história, mas que deixam muitas outras coisas para se questionar. Por exemplo, superada todas as dificuldades, sejam elas climáticas ou armações feitas para ele não sair da ilha, da bolha, ou traumas, né? Também, traumas criados para ele não tentar sair da ilha também. Superado todas essas questões problematizantes da vida dele, ele chega lá na barreira, na borda, na linha final do trem e está ali, a saída dele. Mas ainda eles querem puxá-lo com um certo apelo, que é quando entra aí referências bíblicas, o cara andando sobre a água, como você me disse em off, subindo as escadas para o céu, e então o sol, ou no caso a lua, fala com ele, que é na verdade o diretor, numa voz ecoada, a lá divindades, falando com ele: Truman, não vá, eu vou perder muito dinheiro. Não vá, você é meu filho. É engraçado também essa questão. O cara assiste ele dormindo e faz um carinho através da tela, o que não faz sentido nenhum. Por mais que ele tenha criado o Truman, literalmente, o cara não é o pai dele. Ele não tem afinidade nenhuma com o Christopher. Então, esse é um questionamento que eu queria te trazer. Você acha que o Christopher tem algum tipo de carinho pelo Truman mesmo? Porque sabe-se que o Truman, ele, em vários momentos acontece disso, de fazer um carinho na tela, e que ele viu o Truman crescer. Então, em teoria, se ele fosse humano, ele teria algum tipo de afinidade. Só que é muito absurdo as coisas que ele faz. Nesse momento que você comentou aí, ele tinha acabado de tentar matar o Truman afogado. Compreende o que eu quero dizer, amigo? Compreendo. A questão é que realmente tem uma parte, vamos dizer, conceitual por trás disso daí, porque ele se sente descartado pelo Truman a partir do momento que ele não aceita mais aquela realidade que ele criou, que é o momento: ai, eu sou Deus, eu criei ele, eu criei esse mundo perfeito, sem miséria, sem preconceito racial. E o cara desistiu de tudo isso pra ver o mundo real e se frustrar com o que ele vê, tá ligado? Mas quem
vai dizer isso é o próprio Truman. Sim, é resolvido com um bom dia. E se a gente não se vê, boa tarde e boa noite. Valeu, falou. É um momento Cômico. realmente cômico e emocionante, que é ele dizendo adeus pro programa dele, citando o próprio bordão Libertando das amarras sociais que ele vivia. e assim dizendo olá para um novo mundo. E assim, também tem uma parte curiosa que assim, justamente por não ser a luz do sol natural, existe uma parada escondida na mesa de jantar dele, quando ele tá lá comendo, aparece um vidrinho de vitamina D, mostrando que ele não é rico nessa vitamina justamente por nunca ter tomado sol na vida. Faz sentido. Tem até uma cena descartada que mostra ele tomando, mas por ser didático demais, sei lá, decidiram retirar essa parte do filme. Mas é isso. O Show de Truman, como você estava dizendo, ele não é só um filme com várias referências bíblicas e coisas assim. Não só bíblicas, mas várias referências e detalhes. Por exemplo, o nome do barco que ele tá velejando é Santa Maria, que é o barco que Cristóvão Colombo usou nas grandes navegações, não sei se tá ligado nisso. E não só isso, tipo, várias questões trazem essa referência em Show de Truman, e esses detalhes tornam o filme especiais. Não só isso, é interessante a forma como a esposa do Truman funciona. Tipo, quando ele ameaça ela com um fatiador, cortador e coisas assim, e eles pedem pro melhor amigo dele intervir, que chega com as latas de cerveja, ela abraça ele e fala, isso não é profissional. Tipo, mostrando, tipo, isso realmente é um trabalho para eles. Sabe? E como ele questionando a própria realidade, que na verdade era uma mentira, e o povo simplesmente caga pra ele, tá ligado? Não estamos fazendo esse cara viver num cativeiro. É realmente muito doido como funciona e eu acho que por isso um filme se torna tão bom também, porque é um conceito, em teoria, novo. Nunca tinha visto nada, tipo, uma pessoa apenas que viveu tudo isso. E é mostrado também que o diretor tinha objetivos. Ele falava, não, minha próxima coisa vai ser fazer ele ter um filho, sabe? Porque muito provavelmente o filho dele nasceria lá e pro resto da vida ele teria uma fonte de renda infinita. Sim, as próximas gerações inteiras dele seriam dentro do conceito do programa. Sim, e assim, é interessante pensar até que ponto isso iria, né? Porque meio que com o passar de anos, poderia acabar se introduzindo outras crianças, coisas assim. Realmente se tornaria uma sociedade inteira vivendo no longe disso e ninguém sabendo a realidade. Assistindo a vida dos outros, que é sempre mais interessante do que a sua. Pois é, ainda mais quando os outros não sabem que você tá assistindo. Pois é, mas assim, dá indícios de que vai continuar mesmo sem o Truman. Tipo, o mercado não morreu só porque ele saiu. A gente vê isso até hoje em dia ou antes com séries menores que praticamente não se tratam do absurdismo que é o Show de Truman em sua literalidade, mas, por exemplo, Two and a Half Men, quando o Charlie Sheen sai e tentaram substituir ele com outro ator que não era o Charlie Sheen. Por isso ficou ruim. Exatamente, mas a série só foi cancelada quando viram que não tava dando certo com um cara que não era o Charlie Sheen, tá ligado? Se o Charlie Sheen tivesse decidido continuar, talvez a gente tivesse Two and a Half Men até hoje. Mas, tá ligado? Não, assim, muito provavelmente o Show de Truman não acabou. Mas ele tem uma nova roupagem e talvez quando o Truman se libertou, eles trouxessem essa reflexão realmente de caramba, será que isso tá certo, sabe? Porque é notável que muitas pessoas não concordam com isso, só que ninguém faz nada. No caso, a figurante que se apaixona por ele e que ele gostou dela também. E a galera que topou se envolver com ela pra tentar convencer que o Truman vivia uma simulação. Não, mas tipo, agora vamos falar sobre coisa que não tem nada a ver, mas eu acho que talvez o Show de Truman não continue por causa disso, porque não faria sentido comercialmente pro cara continuar. É aí que entra o final do filme, que depois que ele sai pela porta de saída, a gente assiste os espectadores reagindo ao final. O cara na banheira, as velhinhas que tinham a cara do Jim Carrey estampada em tudo. Sim, os policiais comendo pizza. Inclusive eles os mais importantes,
Porque um deles, depois de limpar as lágrimas e tal, ele olha assim pro outro e fala: muda aí de canal, o que tem depois? Tipo, nós somos insaciáveis, não só no sentido de produção, como de consumo. Então, mesmo que tenha acabado o show de Truman, vai existir outra pessoa fazendo uma ideia semelhante. Algo que vai vir para tomar o tempo dessas pessoas. Se for pra puxar, assim, pra uma ideia de mundo atual em relação com o show de Truman, no próprio filme é citado, tipo, muitas pessoas colocam o Truman só pra ter uma companhia, só pra ir dormir. E isso hoje em dia é visto com live stream, por exemplo. Tem muita gente que faz live na Twitch, tem gente que só coloca só pra deixar de pano de fundo, entende? Pra ter alguém falando na orelha dela. Então, realmente, eu entendo isso de ser uma necessidade e por isso talvez não acabe o show de Truman, entende? Hoje ainda existem shows de Truman, só que com outro nome, é isso que você tá querendo dizer. Não necessariamente, mas o conceito de muitas pessoas assistem algo só pra não se sentirem sozinhas existe, sabe? E, por exemplo, são representados por live streams. Sim, mas aí vou puxar aqui outro assunto, que eu já tava mandando os papos aqui contigo no off, mas pra justamente puxar pra cá. Você falou que nunca tinha visto isso, mas talvez seja porque ou você realmente viu o show de Truman antes, ou porque você tá fazendo essa associação agora. Porque é um filme que faz conceitos semelhantes e inclusive traz as mesmas ideias filosóficas, só que um pouquinho mais elaborado, é o Matrix. Eu discordo um pouco, porque Matrix é uma sociedade inteira que não sabe disso. Eu acho que o brilho de show de Truman é realmente ser a única pessoa. Mas também é uma elaboração, né? Um upgrade do show de Truman. Agora que não é só uma, mas toda uma sociedade vivendo uma mentira, cabe à galera que sabe o que é realidade ou não, dar a chance das pessoas escolherem. E aí? Pílula azul ou pílula vermelha? Mas é que dá o ponto. O objetivo, eu concordo que em conceito podem ser parecidos. Porém, na questão de objetivo final, é totalmente diferente. Tipo, as pessoas de Matrix que tomaram a pílula certa não sabem que não estão lá assistindo a vida das outras pra comprar produtos. Sim, a crítica social do Matrix é muito mais filosófica e negociada do que questionadora no sentido de capitalismo, como é o show do Truman. Sim, é outro ponto. Por isso que eu não diria que show de Truman, que Matrix é um upgrade. Diria que é um primo distante. Uma continuação espiritual. Não, eu acredito que a continuação espiritual de Show de Truman é o cara que saiu cheio de como é que diz? Cheio de trauma, todo maluco. E aí ele foi lá, apagou a mente dele e assim começa a brilhar eterno de uma mente sem lembrança. Putz. E o personagem principal só é tão sério por causa que ele ficou maluco. O brilho eterno de uma mente sem lembranças é um nome muito grande, não cabe no nosso título, mas é um ótimo filme também. Talvez o segundo filme de drama, realmente mais sério, do Carrey. E por isso que ele é tão sério, porque ele é o Truman, só que traumatizado. Truman, que é... Assim, a gente pesquisou, a gente viu um monte de gente destrinchando esse filme antes de nós, então certas coisas não são mais desconhecidas. Então, eu assisti o filme pela primeira vez. Então chega a informação. Truman é uma brincadeira de linguagem para True Man, homem verdadeiro. Sim, o homem de verdade, né? E o sobrenome dele, Burbank, é o nome... Vou pegar aqui minha cola. É uma cidade no condado de Los Angeles, no estado da Califórnia, onde, ao que tudo indica, existem uma quantidade exorbitante de estúdios onde se grava séries e coisas para a televisão. Olha que doideira. Não só isso, vou trazer aqui uma curiosidade, e o 33º presidente dos Estados Unidos se chamava Harry Truman, e uma das coisas, ele começou a ser presidente em 1945,
Então já tinha essa estética meio anos 50 que é apresentado no filme. E não só isso, como uma das principais coisas que ele prometeu foi acabar com a ameaça vermelha, sabe? O comunismo! Ou seja, ele era um grande capitalista. E o que o filme critica? O capitalismo. E também é meio contraditório, né? O filme critica o capitalismo, mas é um filme, algo capitalizado. Ai, cara, eu não consigo discordar. Apenas. Só não concordo com você. Não vou te dar argumento. Não, tudo bem você discordar e tal, mas... Me refute, cara, eu não consigo viver sem ser refutado. Cara, é porque a arte, você é um artista, cara, você deveria saber disso. Você acha? Você tem que viver de graça, cara? Você tem que fazer tudo sem cobrar? Ou você tá sendo um capitalista safado? É, das duas uma, né? Porque assim, não importa o quanto eu sonhe com a grana, até lá, trabalho de graça. Mas a pergunta é, como um artista, comparando arte ao filme, que seria uma arte, você trabalha de graça? Você vai fazer um filme daquele de graça? Esse é o ponto. É, exatamente. Não. Então tem que ser capitalizado. Porque esse é o sistema econômico que nós vivemos. Sim, sim. Já venci no argumento. Pronto, você venceu, me venceu. Mas esse é os papos. E assim, o outro papo também, pra finalizar aqui os programas, entrando nas reta final, que assim, um papo que eu tava mandando também em off era: filmes cult tem esse objetivo de simplesmente elaborar muito na parte crítica social e deixar de ser tão interessante, justamente porque ele quer ser mais artístico, dizer mais coisas, e nisso ele acaba trazendo uma parada que deve ser desinteressante para o público de modo geral, não só para quem quer ser só putz, esse filme me faz me sentir mais inteligente, tá ligado? Aham. Mas, pô, o Show de Truman, eu acho que ele é o melhor dos dois mundos, porque ele tem o fator entretenimento e também tem a parte da reflexão, tal qual Matrix, porque apesar de toda a crítica social flóridas e filosóficas, ele é um baita filme de ação, tá ligado? Compreensível. E tipo, ainda consegue flertar com a vibe cult, mas ainda assim ser divertido. O que muitos filmes cults não conseguem fazer, justamente por quebrar tanto a fórmula, que acaba deixando de ser interessante. Mas assim, tem uma música, agora entrando no mundo da música e falando sobre Matrix, de uma banda muito boa do Rio de Janeiro que chama Gangrena Gasosa, você já ouviu falar? Já. Eles têm uma música chamada Não Entendi Matrix. Eles também têm uma música chamada Quem Gosta de KLB Gosta de Iron Maiden. Sim, eles têm essa música que é Eu Não Entendi Matrix. E o que quer dizer que talvez Matrix sim seja um filme cult, porque ele não entendeu. Não, é que eu falo isso também como um papo mais, sei lá, eu vou dizer, extremo da minha parte. Porque muita gente fica elaborando demais, mostrando que aquele filme tem algo de interessante. Quando você vai assistir, ele realmente tem algo. Mas quando você tira todo a sua experiência, não foi tão legal quanto realmente todo mundo mostra ser, tá ligado? Aí você vai conversar com alguém, caraca, mas é a crítica social, é o negócio. Aí você, eu não ligo pra essa parte, não foi divertido, não foi legal, tá ligado? Justo. É justamente por isso que eu não quero trazer filmes cult que não sejam divertidos, tal como esses filmes já mencionados, porque, pô, eu sofro muito mais do que me divirto assistindo. Eu assisti pela primeira vez o Menu também, um grande favoritinho aí desse ano. Mal começou o ano, já temos o favoritinho aí. E, pô, grandes elencos, já é algo que chama atenção. É só o Gambito da Rainha, o Fera do X-Men Primeira Classe e outras galera lá, muito pica. Aí, pô, o filme, o Menu, é sobre esse restaurante super exclusivo para a galera rica, a galera de classe alta pra cima. E, pô, de repente se mostra essa grande crítica ao público que consome
a massa, tá ligado? Não só a massa, mas a galera que se mostra, eu sou mais entendedor do que você sobre esse assunto. Aí então, ele aborda assim, é um grande chefe renomado, sacaneando com todo mundo. Então, lá tem crítico de comida, tem o metido a cozinheiro, e nisso o chefe tá lá pra sacanear com todo mundo. Essa é a grande crítica social Flóridas. Então é uma mistura de Masterchef com Ratatouille. Exatamente. Porque o chefe, ele fala assim, eu vou servir pra vocês aqui um conjunto de elementos e molhos que seriam ótimos num pão, só que sem o pão. Justo. Aí, tipo, todo mundo vai achar ou genial ou escroto. Por exemplo, entrou lá um grupo de mauricinhos. Os mauricinhos querem o pão. Eles não querem uma parada refinada, sei lá do que, tá ligado? Tanto que eles pedem assim, não tem como descolar um pão aí, não? E a subchefe fala, não. E aí a parte didática do filme, que ela para e diz, você vai comer mais do que aguenta e menos do que merece. Faz sentido. Ela já passou a parte da crítica sobre os mauricinhos. É basicamente o consumo de mídia atualmente, né? Você recebe mais do que aguenta, mas menos do que merece. E tudo no filme é justamente pra provar esses pontos. Tipo, em certos momentos se perde, porque se torna gráfico, ou se torna elaborado demais ao ponto de você não entender de primeira, tá ligado? E tipo, até aí você já ligou o celular, você já perdeu o interesse, tá ligado? Entendi. Até aí tu já começou a olhar o Instagram. Você perdeu. Cara, mas o ponto é, Show de Truman não faz isso. Muito pelo contrário. Graças a Deus. Ele trabalha de forma, como eu posso dizer? De formas misteriosas. De forma perfeita. Ele tem uma igualdade, tanto num apelo pro público que só quer se divertir, quanto pro público que só tá lá querendo algo chique. E acaba trazendo essa reflexão aí pra galera, que torna um filme muito bom. Na minha opinião, Truman é um filme acima da média, bem acima da média, inclusive, e recomendo que todos assistam. E eu acho que talvez esta seja até minhas considerações finais sobre o filme Show de Truman, sabia? Faz sentido. Não temos muito mais o que falar sobre, e caso eu não veja vocês, boa tarde e boa noite. Bem, galera, é isso mesmo. Grande filme, agrada os dois tipos de público, ainda bem, até porque é por isso que a gente resolveu trazer ele aqui. E pô, como ele mesmo disse, vale super a pena. Você que não viu, assista. Você que não assistiu, concorda ou discorda de mim, hein? Esqueci de fazer meu trabalho. Se você tá ouvindo no YouTube, dá um like, se inscreve e deixa um comentário. Se você tá ouvindo no Spotify, você vai lá e dá 5 estrelas pra nós. E vai no YouTube e deixa um comentário também, porque quero responder uns comentários, né, galera? No mais. Até onde eu vi, também tem como comentar agora no Spotify. Eu acho que só esses episódios novos agora vão ter, mas comentem se vocês estiverem afim. Comentem, pode comentar qualquer coisa, só quero parar de conversar com esse cara aqui na minha frente. E com o Creiguinho, que é o nosso gnomo pessoal. Que quem sabe, sabe. Quem manja, manja. Mas no mais é isso. Pode continuar o seu encerramento, bicho. Temos um 10º episódio. O 10º episódio está concluído. E assim finalizemos mais um episódio, concluindo aqui nossa primeira fase de números redondos. E é isso. Um beijo no seu peito e até a próxima. Falou! Fala demais. Tô perdidinho, mano. Toda vez o cara tá perdido, é impressionante. Pô, mas eu acho que eu encerrei muito cedo ou encerrei no momento certo? No momento certo, eu acredito. Acho que talvez tenha sido um pouco brusco só. Não, é que realmente, eu até saí do plano geral, pô. Era pra falar do filme, agora eu tô falando de outro.